Está começando o podcast A Tua Canoas, o teu lugar para conhecer a nossa cidade. Eu sou Larissa Schreiber e no programa de hoje a gente vai falar sobre os desafios da alfabetização. Comigo aqui no estúdio, a gente recebe a secretária de Educação de Canoas, Beth Colombo, e a coordenadora do programa Pacto pela Alfabetização, de Canoas também, Carolina Tedesco da Rosa. Sejam muito bem-vindas, é um prazer receber vocês aqui. Uma alegria e obrigada pelo convite, Larissa. Obrigada, Larissa. Prazer. Bom, a gente já está entrando em 2024, batendo na porta. Daqui a pouquinho vão fazer 4 anos que nós passamos pela pandemia. Então, olhando no retrovisor histórico, as crianças que estavam iniciando a educação infantil, começando a sua alfabetização lá em 2020, hoje já estão voando na educação. E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o que foi a pandemia para a educação das crianças, o que foi a pandemia nesse processo de alfabetização. Eu vou deixar para a Carol, porque a Carol viveu isso bem no período. Eu cheguei na educação um pouquinho depois, né? Uhum. Mas a Carol vivenciou a situação na nossa rede em relação à sala de aula que estava vazia, porque os alunos estavam em casa. Carol? Isso aí, foi um grande desafio, né? Um desafio para o professor e maior ainda para aquele estudante que estava lá, né, na sua casa. Muito se tentou fazer, né? Se tentou atingir esse conteúdo para esse aluno de muitas maneiras, né? Mas, sem dúvida, o presencial, a escola, faz muita falta, né? O contato, a afetividade, o olhar carinhoso do professor com o aluno, né? A gente sabe que as dificuldades foram bastantes. Alunos às vezes, família com 4, 5 crianças em casa, um telefone para que se disponibilizasse toda aquela aula para todas as crianças, né? Então, não foi muito fácil, não. Foi um desafio enorme. Bom, e a gente já falou tanto sobre isso ao longo dos anos, mas sempre é bom a gente trazer esse acolhimento também para as famílias que tiveram que viver isso na pele, né? O impacto, como é que as crianças sentiram isso no retorno para a sala de aula? Porque ali, em 2021, nós ainda estávamos freados, ainda estávamos em casa. A partir do segundo semestre, se abriu as escolas com a opção dos pais mandarem ou não. Então, em 2022, voltamos. Como é que essas crianças chegaram? Eu vendo a estrutura da escola como um todo, foi uma readaptação. As crianças já estavam acostumadas a estar em casa, algumas vezes, estudando, mas nem todas. E ter que vir para dentro da escola, cumprir uma carga horária, né? E também acompanhar o ritmo que se impõe dentro de uma sala de aula. Isso foi, e eu tenho certeza que a Carol vai confirmar, foi o mais difícil, especialmente na alfabetização. Pensem bem, elas estavam lá no início da pandemia, no maternal, no Jardim 1 e alguns no Jardim 2. E daqui a pouco eles chegam na escola, Carol, e com todo um conteúdo a ser desenvolvido, com cobranças de domínio de temas que eles não estavam acostumados. Porque não houve uma continuidade, foi isso, né, Carol? Foi isso mesmo, né? Buscar todas essas habilidades e pré-requisitos importantes para aquele ano escolar também foi o olhar do professor, né? Resgatar, buscar tudo aquilo que muitas vezes a pandemia não deixou que a criança, né, conseguisse consolidar na época correta. O retorno foi difícil para todos, mas a alfabetização, a dificuldade era maior ainda, porque era tudo muito novo para o aluno. Ele até o Jardim 1, ele brinca, ele cria, desenvolve uma série de habilidades dentro do lúdico, né? Uhum. E aí ele traz para dentro da sala de aula, da alfabetização, o lúdico, que tem que permanecer, mas aí com compromisso. E isso que foi uma resistência, inclusive. E eu vejo que também para o professor. Eu entendo que o professor também teve que se
eu não digo reciclar, mas ele tinha que retomar também a sua vida no cotidiano da escola e da sala de aula. Imagine o professor de alfabetização. Então, deve ter sido muito dolorido também, né? Sim. Aquele professor que, a gente tem que ser bem sincero, o professor é acostumado com uma sala cheia, do nada ele se vê trancafiado em casa, dando aula para crianças muito pequenas pelo computador, pelo celular, muitas vezes a atividade que era enviada para casa e voltava, toda uma questão psicológica. Mas aí a gente voltou para a sala de aula e os nossos índices de alfabetização estavam baixíssimos, né? e aí se criou um sentimento de frustração. E esta frustração do professor, ela é transferida para o aluno, mesmo que sem intenção, né? Mas ela vai. O aluno percebe que, como ele não está conseguindo atingir ao que está sendo proposto, o professor que está habituado também a ter resultados, foi um momento... Eu até entendo e digo isso, e a Carol, que está lá no dia a dia, e agora vivendo um momento bastante diferente, de alguns sofrimentos, para ambas as partes, professor e aluno. E interessante que se diga, né? Na alfabetização. Era tudo muito novo, né? Muito novo. E aí havia aquele sofrimento, aquela situação de será que vai dar, será que não vai, será que vai conseguir? E tudo tem prazos e tudo tem tempos, né? E muita cobrança, Carol. E a Carol é que conseguiu segurar isso junto com os professores. Conta para nós, então, Carol. Isso, tu sabe que uma coisa bem, assim, que na época a gente lembra muito dos professores comentarem bastante, assim, que esses laços, né, de convívio socioemocional precisaram muito desse resgate, desse olhar, né? Estando muito tempo em casa e tendo tudo ao seu acesso no momento que queria, na hora em que a criança queria ou que podia fazer as coisas, quando chega na escola, como a secretária mencionou, existia um tempo para cada atividade, né? E tudo isso precisou, sim, ser resgatado e foi se buscando aos poucos. A gente viu que já mais para o final do ano já estavam todos mais acomodados, assim, já com essas percepções socioemocionais mais consolidadas, com esse respeito, e aí a gente foi conseguindo crescer mais nessa parte cognitiva também. A gente teve muitos casos de ansiedade em crianças, né? Bastante, bastante. Muitos, muitos. E essa ansiedade, hoje a gente consegue fazer uma avaliação de forma mais fria, né? Porque estávamos no calor de tudo que estava acontecendo. Ela foi por transferência. Né? Pais ansiosos, pais angustiados, pais se colocando como exemplo. Mas eu com a idade dela já lia, ou com a idade dele. No meu tempo, eu tenho que me cuidar muito para não falar no meu tempo, né? Mas, assim, no meu tempo, os pais diziam, com a idade dela, eu já lia. A minha exame, como eles chamavam, né, de leitura, foi diferente. Agora, não lê, e tu imagina para a criança ficar ouvindo isso em casa. Porque também a família não tinha a obrigatoriedade de entender o processo que é de aprendizado, de assumir, querer estar junto com a alfabetização, né? Como diz os pais, juntar as letrinhas. E aquilo criou uma angústia. E nossos alunos sofreram muito, e não só os nossos, com certeza. As crianças nesta fase da alfabetização, eu posso te dizer que foram, e eu não sei se a Carol concorda comigo, né, que foram os que mais sofreram, porque perderam a essência da sala de aula num momento que é da maior expectativa de todos. Qual pai que não tem expectativa, né, Carol? Com certeza. Meu filho está lendo, ele está escrevendo, lê uma placa de sinalização, e isso não acontecia. Então, havia uma transferência de frustração, e a gente tinha que lidar com pai, aluno e professor, porque professores também frustrados. Vamos colocar uma coisa bem importante, somos todos seres humanos nesse processo, né? A aprendizagem das crianças é sobre ler, os adultos é sobre outra corrida. E aí
frustrações, as expectativas, os desencantos se encontravam. E a alfabetização ficava bloqueada. E aí veio para o pacto. E aí agora tu fala sobre o pacto, porque foi como nós começamos a reagir. Bom, a grande pergunta agora é o que Canoas fez para lidar com essa questão do problema da alfabetização das nossas crianças. O que mudou? Eu acho que foi um compromisso em rede, né, e para a rede, né? Foi uma responsabilidade de cada um no seu pedacinho de sala de aula, e a nossa responsabilidade ali enquanto coordenação, a responsabilidade da secretária enquanto uma secretaria, e assim por diante. Não existe outra palavra, a gente vê o comprometimento, né? E vê o comprometimento do professor, vê o comprometimento do estudante, vê o comprometimento de todos dentro desse processo, né? E quando a gente fala desse comprometimento, a gente está falando desse olhar carinhoso, desse resgate, daquilo que antes a secretária mencionou e que foi muito lindo da gente ouvir, que é o lúdico dentro da sala de aula, né? Uhum. É o aprender brincando, é o construir essas habilidades, né, dentro da relação social, afetiva, dentro do lúdico, do brincar, do se encantar e encantar. E o que é o Pacto pela Alfabetização? Vamos explicar para quem está em casa nos ouvindo. Então, o Pacto, ele é como eu posso dizer assim, ele é as mãos dadas que nós temos. Nós temos ali um programa que ele gesta toda essa parte da alfabetização. Nós iniciamos lá na pré-escola, né? E temos primeiro ano e segundo ano. Lá na pré-escola, o foco não é alfabetizar, mas é já ir trazendo esses pré-requisitos que a gente chama das habilidades da leitura. E aí a gente tem um compromisso lá com os professores que desenvolvem o nosso programa, e temos também um coordenador que acompanha essas escolas e faz essa conversa com professores, equipe diretiva, estamos atentos aos alunos ali, questões de frequência. E do mesmo modo no primeiro ano e no segundo ano. O primeiro ano, o foco é a decodificação. A gente quer buscar que o nosso aluno esteja lendo, mesmo que pausadamente, ainda juntando aquelas sílabas. Essa é a nossa meta de primeiro ano. E para segundo ano, a gente já busca aquela leitura mais fluente, interpretativa, né? Uma compreensão oral, e que a criança já consiga entender e dizer o que está lendo na medida que vai lendo, né? Essas são as nossas metas. E aí a gente tem os coordenadores que acompanham esses professores de primeiro ano, de segundo ano, e também acompanham as escolas, fazem visitas em loco, a gente conversa sobre os resultados de cada uma das escolas e busca as melhorias necessárias conforme a realidade de cada escola. É importante que o pacto ele também chegou num momento em que havia, por parte dos nossos professores, uma certa instabilidade, né? Uhum. E nós tivemos professores resistentes. Nós tivemos professores, inclusive, desistentes da alfabetização. E uns, eles se deram conta, não vou conseguir. Outros se insistiu e depois, olha... Porque a alfabetização, naturalmente, Larissa, ela tem que ser uma escolha por parte do professor, né? A alfabetização, ela se diferencia porque é quando dá os primeiros passos para tudo, né? Eu costumo dizer que é quando o aluno alfabetizado, ele começa a enxergar o mundo verdadeiramente como ele é. A leitura liberta. A leitura liberta. E nós tivemos professores que estavam habituados com uma outra metodologia, uma outra sistemática, e que não cabe mais. Porque houve essa parada, né? Essa ruptura de tempo. E aí o professor voltou e disse, não, mas eu fazia. Não, mas tu fazia, só que agora o aluno, ele é outro no sentido de que ele voltou diferente, né? Ele não é aquele aluno que nós deixamos há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, em casa, né? Ele voltou diferente. E foi um trabalho digno por parte, não só da Carol, como da equipe pedagógica, que foi o trabalho do convencimento.
com alguns, e a grande maioria, se investiu no sentido, tu pode, tu vai, acredita, vai lá, faz, mostra. E com outros não surtiu efeito, e isso não tem nenhum demérito, né? Daquele que não... aquela professora, aquele professor disse, não, mas não é para mim. Porque se não fosse também este ato de coragem da Secretaria de Educação e dos próprios professores em admitirem, nós estaríamos ainda tentando, né? Quando nós fizemos, e durou todo o ano de 2022, durante todo o ano de 2022, nós fomos tentando, nós fomos fazendo formações com os professores, eles mesmos, né? Os próprios professores se doando para que conseguissem, mas os resultados não aconteciam. No momento em que se conseguiu fechar o quadro de professores, e hoje é um quadro de professores alfabetizadores, dedicados, não que os outros não fossem, mas motivados e, mais do que isso, acreditando no processo. E aí os nossos resultados começaram a acontecer. Mas não foi fácil, viu, Larissa? Foi uma mexida que se deu, né? Com toda a nossa rede, com todos os nossos professores, que não são poucos. Hoje nós temos na casa são mais de 5 mil alunos no processo de alfabetização. E tu imagina isso, põe aí sala de aula, professor. Então, foram etapas que nós tivemos que vencer. E eu acredito que isso não tenha sido uma particularidade de Canoas, né? A gente está falando aqui em Canoas porque é onde nós estamos. Mas a educação passou por essa depuração. A minha dúvida, e acredito que seja de quem está em casa também, que não vive o dia a dia de sala de aula, talvez tenha filhos estudando na nossa rede, mas não sabe a diferença. O que era feito antes, que não é mais feito agora no Pacto, e o que o Pacto trouxe de inovador para a questão da sala de aula? O que mudou? Eu vou passar para a Carol, mas eu tenho que te dizer assim, ó, a mudança foi só na metodologia. Aquilo que se fala, a união das letrinhas, como os pais diziam, acolherar, né? Acolherar as letrinhas, isso continua acontecendo, né? Só que uma metodologia e uma forma de apresentar que é diferenciada e que a Carol pode falar porque ela é mestra. O que se fazia não mudou muito. Na verdade, a gente faz, como disse a secretária, a mesma coisa. O que a gente mudou foi a estrutura de seguir. A gente tem agora um sistema de ensino estruturado. Antes, lá na minha escola, eu trabalhava por este caminho, de repente você trabalhava por outro na escola B, e agora não. Agora nós todos trabalhamos por um caminho. Não que a gente vai fazer a mesma coisa e apresentar a mesma maneira. Não. O caminho é este. Como que nós vamos ir caminhando? Eu, professora, com a minha autonomia, vou gerindo esta caminhada. E aí, o que a gente tem como metodologia hoje, daí, é o sistema fônico, né? E por que o sistema fônico? Porque é o que a proficiência científica vem mostrando que é o que mais dá resultado, né? A gente fala tanto da ciência dentro da medicina, a gente fala da ciência aí dentro das tecnologias, né? E por que não falar também da ciência dentro da educação, né? O que a gente tem de estudos mais recentes que comprovem, que trazem esse índice maior de alfabetizados, é o sistema fônico de ensino, e um sistema fônico de ensino estruturado, né? A gente vai começar por um caminho, a gente vai começar ali pelas vogais, depois vamos pegar algumas consoantes com um sonzinho que a gente pode espichar um pouquinho mais. Isso tudo a gente está buscando habilidades neurocientíficas que a criança vai consolidando nesse processo. Depois a gente busca outras letrinhas que aparecem um pouquinho mais nas palavras. Então, todo esse caminho, essa estrutura de ensino, é onde a gente vai caminhando. Como que eu vou apresentar aquele sonzinho, as atividades que eu vou propor, isso tudo é o tempero do professor, é a autonomia dele. Mas o caminho que nós estamos seguindo é o mesmo. Isso também nos ajuda muito quando uma criança está numa escola A e é transferida para uma B. Ou seja, essa caminhada, como ela vem numa caminhada no ensino estruturado e de rede, ela não vai sofrer prejuízo nenhum, porque saindo da A, indo para B, o caminho que ela vai percorrer vai ser o mesmo.
Isso a gente pensa também na vida das crianças, é muito mais fácil. Às vezes os pais se mudam de bairro ou conseguem vaga na escola que é mais próxima da sua casa e a criança tem que passar por todo um processo de adaptar ao que aquela turma está vivendo. Se a gente tem uma rede que é estruturada na mesma base, é mais fácil da gente medir e qualificar, né? O que a Carol está trazendo para nós é que teve uma época que a metodologia, né, tinha vários métodos de alfabetização, e são inúmeros, né, os métodos de alfabetização que existiam. E a escola podia, o professor podia dizer, olha, eu vou usar a metodologia tal, né, método propaganda, como já teve, que era isso? Partia de rótulos já conhecidos pelas crianças, né? E a partir daquele rótulo ia o desenvolvimento da sílaba e coisa, e até chegar. Então, assim, neste momento, nós não temos isso. Né? Neste momento, é estruturado. O que é trabalhado na escola, num quadrante, é trabalhado na outra escola. Claro que se respeita, e é importante dizer também, né, Carol, o ritmo de cada um, né? Mas eles têm um tempo para desenvolver aquele desafio, vamos dizer assim, ou aquele período, aquele momento da alfabetização. Mas isso ajuda, inclusive o professor, né? Porque o professor também ele sabe que o colega da outra escola, pode ser no mesmo quadrante, no mesmo bairro ou não, está trabalhando daquela forma. E o que se faz também? Que é a formação para os nossos professores, que a Carol coordena junto com a nossa equipe. Isso. Nessas formações, a gente vai seguindo esse caminho, vai estruturando ele e vai trazendo dentro da nossa metodologia o que a gente pode de melhor para focar dentro daquilo que cada criança está necessitando, né? Então, a gente faz as nossas avaliações, aí dentro daquelas avaliações a gente tem um diagnóstico, e a avaliação ela é sempre no sentido formativo, é no sentido de, bom, temos isso, como vamos trabalhar, né? Tanto para o aluno que necessita de uma atenção, quanto aquele aluno que já desenvolveu certas habilidades. E aí, nessas formações, a gente vai combinando isso, vai trazendo o que a gente pode fazer, né? Para estar ajudando dentro de cada uma das, digamos, habilidades que cada criança necessita, como que a gente fomenta esse trabalho. Bom, e agora que a gente já tem um tempo desse projeto aí operacionalizando, já estamos na prática, as escolas já se adaptaram, o que a gente tem colhido de resultados? Olha o sorriso delas! Falou em resultado, veio um sorrisão. Muito bom. Os resultados estão ótimos, né? A gente ainda não alcançamos as metas, né, que estão pré-estabelecidas para primeiro ano, mas a gente chegou muito pertinho e para segundo ano a gente está até ultrapassando já as metas. Então, eu sempre digo que o segundo ano foi um start do primeiro, foi um start daquela pré-escola, né? Então, nada mais justo que lá a gente colha realmente esse resultado muito favorável, porque a gente sabe que a alfabetização, ela é uma construção, ela é uma caminhada, né? Ela não vai iniciar ali e terminar ali. Não, ela vai indo dentro de um processo e ela tem todo este tempo para que esse aluno consolide isso, né? Então, vendo os resultados de hoje, a nossa rede, muitas das nossas escolas já atingiram o que seria para a nossa meta de final de ano num teste de meio de ano, né? Então, é por isso esse sorrisão que tu vê quando eu falo de resultados. Assim, a caminhada está muito bonita. E a gente tem dados numéricos disso? Temos dados numéricos disso. Canta para nós, então, um pouquinho, enquanto ela passa os polígrafos ali. Isso. Na tua avaliação, Beth, tu acha que a gente pode dizer que estamos no caminho certo? Sem dúvida, sem dúvida. E é importante a Carol falar também que nós temos o Instituto Raiar, né? Isso. Que é uma parceria que nós temos, que também este instituto, ele nos dá o suporte, né, para que venhamos a desenvolver toda a nossa metodologia, todo o pacto, mas, ao mesmo tempo, tem uma cobrança de resultados, né? E isso é sistemático.
E é muito bom para todos nós. Então, os resultados que estão aqui são resultados já apresentados para estes parceiros que nos... inclusive, o material didático utilizado vem através desses parceiros, que é o Instituto Rayar, que é justo, né, que se fale, que a gente venha a citar, porque foram fundamentais, bem como também o Instituto Alfa e Beto, quando lá nós começamos, também era com eles, né? Então, aliás, era com os dois institutos, e agora o Alfa e Beto já cumpriu a sua missão conosco e ficamos com o Rayar. Então, quem sabe tu até fala um pouco do Rayar, né, Isso. Carol? E aí temos os resultados. Os números. Por isso que os números são quentinhos. Porque a gente tem que fazer. Nós prestamos contas também. Nós também somos avaliados, né? Não é só o aluno, só o professor. Nós, como Secretaria de Educação, também somos avaliados. E é muito importante isso, a gente não fala só em termos de Canoas, mas a nível nacional também. A Secretaria de Educação, seja em qual município for, ela é fundamental. A gente fala de educação como base da nossa sociedade. A gente nunca vai ter uma sociedade desenvolvida e livre se o conhecimento não estiver perto das nossas crianças. Bom, falar um pouquinho dos resultados e eu já explico como é que a gente faz essa parceria com o Instituto Rayar. A gente pode dizer que a gente teve um crescimento de 24% de maio a agosto. De 2023? De 2023. De maio a agosto deste ano, a gente teve um crescimento de 24%. Se a gente parar para pensar, de maio a agosto, aí foram 3 meses, tivemos um recesso escolar de 15 dias, então esse crescimento foi muito grande, sim, e ele merece, né, todo o reconhecimento por parte, né, da secretaria, por parte dos professores, porque, como eu disse antes, é um compromisso muito grande com esses aprendizados. E aí, de segundo ano, a gente iniciou o ano letivo num programa um pouquinho diferente. Então, a gente não tem esse comparativo de crescimento. A gente fez essa avaliação dentro deste novo programa que a gente chama de Vital. E aí a gente teve um resultado de 46%. E aí quando eu digo que a gente já saiu na frente das metas, o esperado era 40%. E aí a gente já saiu com 46%. Então isso mais do que nunca mostra que a nossa caminhada está correta. Que conforme a gente vai indo, a gente vai colhendo esses bons resultados, né? E, bom, esses dados numéricos, o que eles representam? Isso quer dizer que 23 de uma turma de 100, 23 a mais do que antes começaram a ler? Mais ou menos isso. Eu tenho esse dado no número geral de alunos de Canoas. Pode ser, serve. Celular. Não, então não precisa buscar. Mas eu acho que no sentido para a gente entender o que o 23% representa, né? A gente começa o ano com... Se eu não me engano, não quero ser injusta. Mas eu acho que eu tenho aqui. Mas um total. Esses dados. Tu não tem. Eu acho que eu tô com material. É o teu, esse aí? Esse aqui? Esse, olha nós duas aqui. Adoro! É o que, porque eu tenho... Isso. Esse é o que tu tem aí? Ou tu É o mesmo. É o mesmo? É o mesmo, Porque nós temos alguns percentuais aqui de já aluno com fluência, de aluno... Né? Mas isso faz parte de um processo, né? É importante a gente falar também de que o aprender a ler não quer dizer exatamente que todos vão estar lendo igual. Não. Alguns vão estar interpretando o seu nome, lendo todas as sílabas numa velocidade, o outro vai ter outra também. É importante que a gente fale em casa para os pais não também colocarem os seus filhos em comparativo, que o filho da vizinha lê mais rápido que o meu. Não, tem pai que faz pior, compara um com o outro. Teu irmão, quando estava lá, ele reagiu assim, ele fez assim. Ele já estava lendo quando chegou em setembro, quando chegou em outubro, né? Aí, mas também tem o pai que faz o contrário. Viu como ele agora está sendo mais rápido que tu? Então, o pai e mãe fazem a comparação, né? Porque é a referência que eles têm. O importante é sempre ter o cuidado de valorizar o que foi conquistado. Se foi mais ou se foi menos que o irmão, o primo, porque, inclusive, entre primos, é muito comum a família começar... é muito comum a família começar a comparar os... Mas o teu primo, não tem isso. Cada pessoa, cada aluno, ele é único. E ele vai reagir conforme ele tem condições, ele
consegue perceber, e tem uma série de outros fatores, né? Porque a educação seria muito simples se fosse só o ato de transmitir conhecimento. Não, é muito além disso, vai muito. Até porque as nossas crianças passam quase mais tempo em sala de aula do que em casa, né? Então, acho que é importante a gente falar também da importância do professor, do alfabetizador nesse processo, né? O professor, ele é um pouco pai, um pouco mãe, um pouco tio, um pouco tia. Ele acaba fazendo parte como referência dessas crianças também. Acho que é importante a gente falar de como que acontece a valorização desse profissional, como é que acontece a valorização do alfabetizador e do professor desse processo. Acho que a gente valoriza sempre a todo momento e a todo instante. Nas nossas formações, a gente sempre inicia elas trazendo essa fala do quão importante é o papel e o compromisso de cada um lá, né? E como elas estão fazendo, eles também, né? Um trabalho lindíssimo. Ver esses resultados, assim, é muito mais do que um número, né? Como a gente falou antes, né? São crianças lendo. Né? E como a leitura muda a vida dessas crianças, né? Então, com certeza, a gente procura sempre estar resgatando, sempre estar destacando para esse professor a importância do trabalho dele e a excelência nesse momento que estamos passando aqui desse trabalho. Beth, gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu não posso deixar de falar sobre as nossas conquistas também estruturais e equipamentos e material e recursos, né? Há um investimento muito grande por parte da Prefeitura de Canoas, junto à Secretaria de Educação, nos recursos dos mais variados, os tecnológicos, né? Os avanços tecnológicos ajudam muito. Nós temos na sala de aula, Larissa, tela interativa, né? Como dizem os nossos alunos de alfabetização, eles apelidaram as telas interativas de tabletão. A minha sala de aula tem um tabletão. Tabletão. Então, e é como eles chamam. E nós lá, às vezes, nos pegamos dizendo, olha o tabletão, né? Porque não é comum ter em sala de aula uma tela interativa, uma mesa interativa, onde desenvolve as habilidades, raciocínio, enfim, né? E todo um investimento que temos, robótica na alfabetização nós temos, né? Cada aluno nosso, e me ajuda, Carol, porque eu posso deixar passar, mas assim, cada aluno nosso que está no Jardim 2, no primeiro e no segundo ano, ganhou um tablet da prefeitura. Ele tem o seu tablet. Ele leva para casa? Ele leva para casa. Ele tem aquele recurso que, quem sabe, se ele estivesse lá no período, né, de pandemia, teria sido mais fácil. Eu tive uma experiência há poucos dias que eu fui numa escola e um aluno de Jardim 2 estava agitado, falando, e aí a professora disse, tá, espera, então diz para a secretária o que tu quer contar para ela. E ele, bem pequenininho, disse para mim, eu fiz uma pesquisa no meu tablet ontem de noite. Eu disse, o que tu pesquisou? Eu fui saber se existia mesmo mico-leão dourado. Ai, querido! Imagina, olha, porque em algum momento ele ouviu falar no macaco, mico-leão, e ele achou que não podia ter um mico-leão e dourado, né? Então, e ele disse, e tem... E começou a dissertar sobre o mico-leão dourado para mim. Isso é acessibilidade, né? É muito. Isso, assim, traz para nós que estamos lá dentro da secretaria, que estamos na rede, né? Que estamos no dia a dia da sala de aula, da escola, com seus desafios, enfim. Isso é muito bom, isso é muito bonito, né? E essas conquistas, elas têm sido constantes dentro da rede. Há um investimento pesado em termos de material didático, equipamento para salas de recursos, professores, monitores, enfim, a gente tem todo um trabalho de apoio. Precisa mais? Sempre. A gente está sempre precisando, não sei se precisando, mas que querendo mais, sim, né? Faz parte. Mas é importante registrar
que esta virada de chave que nós estamos dando, e quando a Carol traz esses números, parecem números pequenos, não são, são avanços muito expressivos que nós estamos tendo, tanto nos primeiros anos quanto nos segundos anos também, né, Carol? Tem a ver também com os investimentos, com a forma que a Secretaria de Educação faz o aporte para as escolas e também a resposta. Porque não adiantaria nada ter este aporte todo e as escolas não entenderem, né? Uhum. E não, nós temos uma rede muito parceira no sentido dos desafios, das propostas, e nós estamos, como escola, em constante movimento. Agora, quando eu cheguei aqui, eu vim de um momento importantíssimo, que é uma feira de arte, né? Artes, poesia, aí envolve toda, onde nós estávamos lá com alunos produzindo texto, produzindo telas artísticas, produzindo poesia. Houve uma leitura de uma poesia de uma menina de 9º ano, incrível, sabe? Mas isso tudo é resultado dos investimentos e da nossa capacidade de trazer as inovações para dentro da escola. A todo momento, nós estamos buscando o que tem de melhor dentro do mercado que é, né, da educação, da formação, do ensino, para trazer para a rede. Tivemos agora o nosso fórum de tecnologia, veio um escritor novo, né? Um escritor português, veio de Portugal para conversar com os nossos professores, né? O ano passado, nós trouxemos Leandro Carnal para conversar, e conversou com todos, e motivou todos, e mostrou a importância que tem do professor na escola, na sala de aula, e especialmente na vida dos seus alunos, que não dá para separar, né? Esses investimentos, eu tenho certeza que ainda nos trarão resultados ainda bem melhores, né? Porque ano letivo, com todos esses recursos, e aí sim recuperados daquele período lá da pandemia, foi 2023, porque 2022 a gente resgatou. Uhum. Nós tivemos que buscar tudo que havia ficado, né, parado no inconsciente dos nossos alunos, enfim. E agora não, agora 2023 é um ano letivo de resultados. Carol, se deixar eu falo sozinha, porque tem entusiasmo, mas é muito importante. Eu acho legal a gente trazer também o que significa, porque é muito fácil quando a gente está numa bolha de privilégio, onde a gente tem um celular bom, onde a gente tem um computador bom, onde a gente vem de uma infraestrutura com tecnologia, falar sobre isso. Mas quando tu tá lá no fim da linha, né, que tu é o aluno que está na sala de aula, que o único celular é o do pai, que usa para trabalhar, que sai, que não tem computador, a gente receber um tablet, onde ele é teu, é um nível de acesso enorme, que a gente precisa falar a respeito disso, da importância da tecnologia. Mas a própria família, quando o tablet foi entregue, porque foi entregue mediante um termo de responsabilidade do adulto, do responsável, porque os nossos alunos têm os Chromebooks, né? Que são notebooks, computadores que eles utilizam na escola. E é um número hoje, eu não saberia te dizer, mas em todo o nosso universo, nós ultrapassamos já os 5.000 Chromebooks na rede, né? Que é distribuído mas o aluno utiliza em sala de aula e ele deixa na escola, né? Quando foi o tablet, os pais diziam, e agora? Tá, pode levar. Pode levar? Uhum. É para levar para casa? Né? E aí aquela surpresa da família, mas e agora? Não, agora é dele, ele vai utilizar, claro que com regramento, né? Porque também tem situações, né? Mas para a família foi assim uma coisa que surpreendeu, o fato do tablet. E são 5.000 tablets
que nós já entregamos, né? E vamos entregar mais, vamos ter mais tablets agora para o próximo ano, bem como a intenção e o projeto todo, que vai ser executado, é ter uma tela interativa por sala de aula. Nós temos escolas que, dependendo do tamanho, tem 15 telas interativas, outras têm 5, outras têm 4, inclusive as de educação infantil, né? Tem uma tela interativa. Mas agora o nosso projeto é todas as salas de aula terão uma tela interativa e o professor poderá alternar. Tu chega em salas de aula, é bem interessante se ver que numa parede a tela interativa está lá instalada e na outra o quadro branco. Então, o professor diz, hoje nós vamos usar tal. Eles estão virados para lá. Não, mas a sala já está disposta de forma, eles olham, é lá hoje, então vamos para lá. Agora, aqui é isso. E, assim, a criatividade dos pequenos no tabletão. Eu ia te corrigir que não é tela interativa, é tabletão. Tabletão. A criatividade deles, formando palavras, formando sentenças. O professor coloca a figura, seja lá um pavão, e eles vão lá e escrevem do lado, ou eles buscam a figura, porque a tela interativa ela é um recurso, porque ela, na verdade, não é só uma tela, né? Ela é um computador. Tu busca o tema que tu quiseres e ela te apresenta. É como... Nós temos um colega que é biólogo. E aí, quando ele chega numa tela interativa, ele vai lá e vai ver o corpo humano. Aí ele começa a falar, olha o cérebro. Então, sabe? É isso. E para o aluno é importante ele saber que dispõe desse recurso, que a escola está dando as condições para que ele viaje, né? Viaje na imaginação, naquilo que ele vê no dia a dia. Ele tem o recurso. E a escola ela tem que atrair. Ela tem que ser atraente, né? Foi o tempo em que apenas um caderno e um lápis resolvia, e nada contra esse tempo. Eu alfabetizei muito tempo assim. Hoje não é mais suficiente, porque o nosso aluno, a nossa criança, ela está em outra fase, em outro estágio. Carol, por favor, Carol, me corta. A ferramenta tecnológica, ela é o atrativo que muitas vezes a gente precisa ali para atingir, né, algum aluno. E a disponibilidade hoje de aplicativos, de conhecimento que tu pode buscar através dessas ferramentas, né, são inúmeras, né? Desde pequeno a gente já vai criando ali os estudantes pesquisadores, né? Então, sem dúvida, é o atrativo que a gente precisa lá na alfabetização. Até porque a gente tem que competir com todo o resto da cultura digital que essas crianças estão ali, né? Sendo expostas e a atenção vai embora. Bom, eu gostaria de encerrar convidando vocês, se gostariam de completar com mais alguma informação, alguma questão especial que a gente não tenha abordado. Carol, tens mais alguma coisa? Eu acho que eu só fiquei devendo ali de falar da nossa parceria com o Instituto Rayar, né? Acho importante a gente falar sobre isso. Mencionar ali que o Instituto Rayar, ele é o nosso parceiro, e esse mesmo, digamos assim, estrutura de gestão que a gente tem de fazer esse acompanhamento de escola em escola, de ir lá e verificar, o Rayar faz conosco enquanto rede, né? Disponibilizam para a gente todo esse sistema de avaliação, onde a gente consegue fazer essa computação de dados, e nos traz daí o parceiro técnico que faz essa parte de assessoria ali, a nossa parte pedagógica, que é no Instituto EDUB daí. A gente tem todos esses aparatos junto conosco, né? Nós, resumindo, né, Carol, nós também somos avaliados. E o que é muito importante, porque quando nós estamos dentro desse dia a dia, dessa corrida, desta busca, né, pelo espaço, pela conquista, pelo resultado, sim, porque tudo nós todos trabalhamos em busca de resultados, né? Ter alguém, ter um instituto, ter técnicos profissionais que também nos deem, olha, é o caminho, ou que nos puxa as orelhas às vezes também, porque não é uma relação de amigos, é uma relação de respeito, mas de trabalho.
e de cobrança profissional. Eu já participei, este ano nenhuma, né? Mas já participei de reuniões o ano passado, onde eles vieram, claro que de forma muito amistosa, mas cobrar. Olha, não está tendo o resultado que poderia. Comparado, e que mais incomoda a gente quando compara com outro lugar, né? Aí mexe com os brios também, né? Sim. Mexe com os brios. Então, aí comparado, tá, não vão mais vir aqui nos comparar com ninguém. E agora vêm e nos comparam, nos mostrando como referência. Então, é bom, é muito bom. E o melhor de tudo é que o nosso aluno, ele está num processo de uma caminhada de conquista, de aprendizado, de desenvolvimento intelectual. Isso é muito bom. Isso é muito bom, assim. E isso que nós estamos falando lá nos anos iniciais, né? Primeiro e segundo ano. Os nossos segundo anos, eles estão sendo preparados, já estão fazendo simulados os segundos anos, que vai ser uma coisa muito nova para nós, porque o SAERS, este ano, que é o sistema de avaliação, né, regional, hoje eles estão passando pelo SAEB, mas o SAEB é só quintos e nonos anos. Mas o SAERS vai avaliar também os segundos anos. E aí, assim, é a prova e a grade de respostas. Imagina o que eles vão passar de desafio, né? E nós também. Nós já estamos, mas estamos seguros porque eles estão numa fase, os segundos anos, né? Que é uma extensão, que é um processo ainda de alfabetização, né? Então, eles estão fazendo simulado, eles estão se preparando, eles estão ansiosos, porque eles serão avaliados este ano conforme os quintos e os nonos anos, né? E esta avaliação é uma avaliação externa e que nós sequer acompanhamos os nossos alunos, vêm os avaliadores, né? Então, agora estamos vivendo o SAEB, né? E a partir de fim de novembro começa, então, o SAERS, que é muito interessante também. Né? Vamos acompanhar, então. E nós, o coraçãozinho. Muito obrigada pela participação de vocês, pela disponibilidade de ter essa conversa aqui conosco. E agradeço também a tua audiência, a tua participação.